Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje eu estou recebendo no estúdio do programa a nutricionista doutora Marise Brandão. Nós vamos conversar sobre jejum intermitente. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Marise sobre jejum intermitente. Olá, doutora, seja bem-vinda aí no nosso estúdio. Obrigada. Marise, fala pra gente primeiro, o que é jejum intermitente? Olha, como já diz, jejum é uma restrição, né? E que muitos até utilizam, muitos religiosos utilizam como crença da sua religião. E o jejum ele foi proveniente dos ramadãs, que os ramadãs eles jejuam e os pesquisadores começaram a observar que eles eram magros. Aí começaram a pesquisar sobre o jejum. E o que acontece? O jejum intermitente é você dar um espaço de tempo muito grande sem alimentar. E como os pesquisadores começaram a observar que isso funcionava, e caiu na moda, né? E muita gente faz. Só que o jejum intermitente, ele tem os benefícios e tem os malefícios, como todo e qualquer dieta. Que, como eu sempre digo, cada pessoa é uma genética diferente, tem um estilo de vida diferente, tem uma atividade física diferente. Então tem que ser feito por um acompanhamento de um profissional que entende do assunto. O que acontece? Muitas vezes a pessoa fica sem comer, ela restringe completamente a sua alimentação para emagrecer, achando que vai realmente resolver. Eu tenho acompanhado muito isso ultimamente, tem vários estudos, inclusive tem um pesquisador que é um educador físico que eu gosto muito, referencio ele muitas coisas que eu leio, o Lança Júnior. Os estudos que ele tem feito na USP, os estudos dele, ele mostra que a pessoa restringe muito e depois ela volta a comer dobrado. Ele funciona mais ou menos como o remédio para emagrecer que toma, né? Que a pessoa fica sem fome, ela emagrece, ela perde massa muscular e aí depois ela volta compulsiva, porque ela não corrigiu o seu estilo de vida, ela não corrigiu os seus hábitos alimentares, ela simplesmente parou de comer. E realmente, se você para de comer, você vai emagrecer. Porque você vai ter um estresse metabólico. Porque, na verdade, para a gente fazer lipólise, para a gente ter um emagrecimento, a gente tem que estressar uma enzima que chama MPK, que ela faz corpos cetônicos e você elimina gordura. E o jejum acontece dessa forma. Você estressa o seu metabolismo e você emagrece. Agora, Marise, e esse jejum, assim, ele é intermitente, mas ele tem um tempo que você precisa ficar sem comer, um tempo já pré-determinado, 5 horas, 6 horas, ou não? Sim, vai variar de pessoas para pessoas e o objetivo da pessoa. Você pode fazer, tem os protocolos certinhos, né? Eu até já trabalhei com jejum intermitente, eu já tive respostas boas de paciente, mas qualquer dieta restritiva, ela tem que ser acompanhada, tem que ser suplementado, entendeu? E a gente tem que avaliar se está funcionando. Eu fui fazer jejum intermitente e eu engordei. Eu fiquei apavorada, me deu uma dor de cabeça, passei muito mal e para mim não funcionou. Tem sim, tem vários protocolos, depende do tipo de atividade que a pessoa faz, depende da alimentação anterior que a pessoa estava, porque quando você faz uma restrição calórica violenta, quando você faz uma restrição alimentar de jejum, de ficar sem comer, por exemplo, você pode fazer 12 horas, você pode fazer 16 horas, pode fazer 12 por 18, 24, e tem gente que faz até 48. Sabe? Consegue ficar 48. Mas aí você vai perder também o quê? Os nutrientes. Tem jejum que eles restringem até a água. Se o nosso corpo vive de nutriente, vive de água, você pode ficar muito tempo sem comer? Não vai funcionar, não vai dar certo. Você vai ter um catabolismo, você vai perder massa muscular, você vai adoecer, né? Então, assim, tem que ser por acompanhamento, você tem que fazer qualquer dieta restritiva, ela não pode ser por muito tempo. Eu uso, às vezes, até low carb, cetogênica, jejum intermitente, eu uso sim, funciona às vezes muito bem, mas depende muito do perfil do paciente.
Se é um paciente muito obeso, você não pode fazer isso com ele, porque todo obeso ele é desnutrido. Se você faz isso, ele vai desnutrir mais ainda. E depende muito, por exemplo, um atleta, né, de alto rendimento, um atleta que ele tem uma alta performance de ciclismo, de natação, de handball, ele pode até perder muita gordura. No jejum, ele pode fazer esse tipo de atividade, ele pode perder gordura, só que ele não vai ter o mesmo rendimento e ele vai entrar no processo de anabolismo, né? Que vai acontecer? Ele vai perder massa muscular, ele vai fadigar rápido, sabe? Tudo tem que ser por acompanhamento e tem que ter o tempo certo. Agora, Marise, né, esse tempo que ele fica sem comer, quando ele volta a comer, né, depois de 6, 12 horas, não corre o risco dele comer ainda mais, não? Com certeza. Por causa da fome, né? Que tá muito... Olha, eu sempre falo com o paciente o seguinte, olha, jejum intermitente, você faz o seguinte, você começa e prende o seu cachorro. Quando você soltar o seu cachorro, você vai sentir você vai ter a mesma sensação. O que o cachorro fica? Ele vai ficar louco, ele fica louco querendo comer, ele fica agitado. E quando você prende e deixa ele sem comer, como é que ele fica? Ele fica irritado. Quer tentar? Vamos tentar. Eu tenho paciente que perdeu muito peso com jejum intermitente, mas eu suplementei, eu orientei, ele fez atividade física e quando tá fazendo o jejum intermitente, eu gosto de um acompanhamento semanal, sabe? Eu não deixo fazer muitos dias, porque você vai depredar o seu metabolismo, você vai acabar com o seu metabolismo. Então, você pode fazer, mas você tem que ter um acompanhamento. Tá. Marisa, quais as vantagens do jejum intermitente? A vantagem do jejum intermitente, que eu acho, sinceramente, quando a pessoa está com um sobrepeso e ela quer perder uma gordura rápido, assim, ela quer... mas ela tem um estilo de vida legal, se ela está malhando, sabe? E ela precisa de entrar no ritmo rápido, ela quer perder, depois fazer hipertrofia, eu acho que é uma vantagem, sabe? Você faz um jejum de poucos dias e se avalia, perdeu gordura, começou a perder massa muscular, você já entra com uma alimentação mais equilibrada para aquela pessoa não fazer hipertrofia, entendeu? Porque às vezes, se não tem um acompanhamento, principalmente de uma bioimpedância, para você avaliar líquido, avaliar massa de gordura, massa magra, aí o que acontece? A pessoa acha que está uma vantagem emagrecendo, ela acaba com a água do corpo, ela acaba com a massa muscular e fica murcha. Nossa, maravilha, emagreci. Na verdade, às vezes o que aconteceu comigo? Eu estava feliz, falei, poxa, tô perdendo peso. Com 3 dias fui avaliar, eu tinha ganhado quase 3 quilos de gordura. Por quê? Porque o meu metabolismo, eu tenho que comer mais vezes, entendeu? Tem pessoas que se comer mais vezes, ela engorda. Depende da genética. Eu ontem até atendi um paciente, eu achei até interessante, que ele tem alergia a mamão. Sabe, ele falou, não posso comer mamão, se eu comer mamão eu passo mal. Aí é interessante, eu falei, gente, cada caso, cada pessoa é pessoa. E as pessoas não acreditam, então eles gostam muito de modismo. A gente tem que ter, se você quer fazer uma restrição, se você quer fazer uma dieta diferente, entendeu? Você tem que procurar um profissional. Se você quer emagrecer, tá com sobrepeso, ou até mesmo obeso, não tem dinheiro ou não pode procurar um profissional especializado no assunto, faz uma caminhada, diminui a sua alimentação, que você já vai melhorar a sua qualidade de vida, você já vai perder peso, não precisa de entrar nessas coisas de modismo, de blogueiro, não precisa fazer isso, você está destruindo o seu corpo, você acha que você está melhorando, você está piorando, porque depois você vai ter compulsão alimentar, você vai ter problema com o neurotransmissor, você não vai ter uma qualidade de sono, sabe? Tá certo. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a nutricionista, a doutora Marise Brandão, sobre jejum intermitente. Agora, Marise, me fala que toda pessoa pode fazer esse jejum? Não. Criança, adolescente, idosos, pessoas que têm diabetes. Se a pessoa
toma um remédio para diabetes, ela tem que alimentar. Porque senão ela pode dar uma crise de hipoglicemia e ela pode levar até a morte. Criança, né? Criança tem que nutrir a criança para ela ter crescimento, para ela ter desenvolvimento. O adolescente também, principalmente no segundo estirão, ele tem que ter uma alimentação muito equilibrada, muito nutritiva para ele desenvolver o crescimento, a parte hormonal e tudo. Não é aconselhável para todo mundo. Na verdade, é muito específico o jejum intermitente, sabe? Porque, como eu disse anteriormente, eu fui fazer e não deu certo para mim. Porque às vezes aparece uma dieta, eu falo, vou fazer, para eu ver como que funciona, né? Se realmente funciona e tal. Mas não, para mim não deu certo. E eu já sou uma pessoa adulta, mas eu tenho hipotiroidismo. Então, quer dizer, eu já tenho uma patologia que eu já tenho outro tipo de alimentação. Não é todos os alimentos que eu posso ingerir por causa do remédio da tireoide que eu tomo, né, do hipotiroidismo. Aí, o que acontece? Por isso que eu digo, tem que ter uma avaliação clínica primeiro, tem que fazer exames laboratoriais. Inclusive, tem um nutrólogo, que eu esqueci o nome dele, do Rio de Janeiro, que ele fez segundo ele não aconselha jejum intermitente. Ele acha que a pessoa vai desnutrir, que ela vai desenvolver, inclusive, hipercolesterolemia. Alguns outros professores, até que eu já assisti aula, eles falam que, estudos que eles leram, a pessoa equilibrou glicose, que a pessoa equilibrou colesterol, sabe? Então, assim, essas dietas, esses tipos de estudos, tem muita controvérsia. Depende do estudo, com quem foi feito, se foi feito com animal, se foi feito com humano. Depende da época que foi feita, sabe? Então, assim, eu acompanho muito uns estudiosos da USP, que gosta muito de nutrição esportiva, que eles fazem bastante estudo e eles são bem sinceros nas conclusões de estudo deles, entendeu? Tem um tal de Humberto da USP com a Graziella, uma nutricionista, que eles dois fizeram um estudo sobre jejum intermitente em ratos. Então eles concluíram que os ratos ficaram desnutridos, sabe? Então, na conclusão deles, o jejum intermitente, o rato emagreceu, perdeu gordura, mas em compensação, quando foi fazer, por exemplo, um hemograma, foi fazer um exame bioquímico dos ratinhos, dos análises que eles fizeram, eles estavam faltando muito nutriente. Então, eles concluíram que não vale a pena perder gordura dessa forma. Para eles, a melhor forma que tem é você se educar. É você ver o que está acontecendo. Por que você está comendo muito? Você está comendo errado? Não é para você aquela alimentação? É melhor fazer uma atividade física, mudar seu estilo de vida. A conclusão deles é essa. Igual eu disse anteriormente também. Eu trabalho com jejum intermitente, mas eu estipulo um tempo. Eu tenho até pacientes fazendo nessas últimas semanas. Eu falo, olha, eu tenho que te acompanhar de perto. Da mesma forma, a dieta detox. Eu falo, olha, você vai fazer e volta aqui, não vai fazer outra coisa. Você tem que vir aqui, você está disposto, tem que vir. Porque você vai acompanhando, para você ver a evolução do metabolismo da pessoa, se ela adaptou aquela dieta, se o metabolismo dela respondeu àquela alimentação. Então, cada caso é um caso. E às vezes a pessoa engorda por problemas emocionais, às vezes ela engorda por problemas medicamentosos, né? Às vezes tem algum problema, toma muito corticoide, engorda, para de fazer atividade física. Então, isso em tudo tem que avaliar. E depois você vai com jejum intermitente com a pessoa que acabou de ter uma patologia? Não. O jejum intermitente tem a especificidade dele. Entendeu? A pessoa certa, o paciente certo para você direcionar. Tem alguma diferença para o homem ou para a mulher ou não? Olha, eu tenho avaliado, eu observo muito isso, porque o homem... ele tem uma facilidade maior de perder peso, de perder gordura e ganhar massa magra. Porque o homem, ele tem mais testosterona, ele tem mais células vermelhas, o metabolismo energético dele é muito superior do que o da mulher. A mulher, ela tem uma tendência mais estrógeno, né? O estrógeno, ele é catabólico. Então, a tendência da mulher é de engordar com mais facilidade mesmo. Eu tenho observado
eu prescrevi o jejum intermitente para um rapaz que ele lutava, fazia musculação. Ele perdeu muito peso em pouco tempo. E na mesma época, eu estava passando por uma moça que também fazia atividade física, mas ela não perdeu tanta gordura quanto ele. E assim, é impressionante. O homem, ele faz dieta, ele emagrece com uma facilidade e não tem uma perda de massa muscular muito grande. A mulher, ela já perde gordura, mas ela perde muita massa também. Agora, Marise, quando ele fica horas sem comer, quando a pessoa pode comer, ela pode comer qualquer coisa ou ainda tem restrição, tem que manter uma dieta na sua próxima alimentação? Claro que ela não pode comer qualquer coisa. Veja bem, se você passou um tempo enorme sem comer, você joga lá bastante açúcar, bastante doce, chocolate, carboidrato, você vai ter um pico de hiperglicemia. Você pode até desenvolver um diabetes. Entendeu? Então, por isso que eu digo, jejum intermitente, você não pode entrar em dieta de modo, vou ficar sem comer que eu emagreço. Não funciona. Você tem que procurar um profissional para te direcionar. Você tem que ter uma alimentação na hora certa, ter uma alimentação correta para aquele estado no momento. Agora, Marise, normalmente, pelo que você tem acompanhado, as pessoas têm dificuldade de adaptação? Olha, incrível que pareça, não. Por quê? Porque quando a pessoa está compulsiva, ela está comendo muito, às vezes é por problema com neurotransmissores e às vezes resistência insulínica. Então, às vezes, quanto mais você come, mais vontade de comer você tem. Porque dá aquele ciclo vicioso. E aí, quando ela faz, eu até acho interessante o jejum intermitente, quando a pessoa tem uma compulsão alimentar muito grande, que você não consegue muito dominar, a pessoa não está conseguindo dominar para fazer a dieta. Você tira, por exemplo, diminui o tempo de alimentação dela e realmente ela diminui a compulsão. Ela diminui a resistência insulínica, entendeu? Ela diminui um pouco. Eu não sei se é um trabalho meio que mental, mas eu relaciono muito a resistência insulínica, sabe? Porque ela baixa a resistência, aí ela começa a metabolizar mais rápido e aí ela não sente aquela necessidade. Às vezes, até é que eu digo, né? Depende muito do paciente para ser feito o jejum intermitente. Às vezes até eu utilizo para isso, sabe? Para tirar a compulsão, mas para poucos dias, aí depois você tem que ir retornando aos pouquinhos. Ok, tá aí então. Mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Marise, no nosso programa. Também agradeço, muito obrigada a todos. Ficou alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? O nosso número está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa Saúde para você.